Oi, gente! Estamos aqui de novo no Papo no Subsolo e hoje aqui eu estou com uma convidada muito especial, que é a Paula Fabro, escritora, a quem eu tive a honra de ler, né? E eu adorei os seus livros, assim, Casa de Família maravilhoso, mas hoje nós vamos falar um pouquinho de tudo. Eu queria saber o que você... Vamos falar um pouquinho sobre literatura. Você é uma escritora, queria saber se você é uma escritora otimista em relação ao que vem sendo feito hoje na literatura contemporânea, no caminho que vem sendo construído com os novos leitores. O que você pensa disso? Ih! Eu já começou começando? Já. Tá ok, Márcia. Bom, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui com você, tá? E obrigada por ser a minha leitora. Puxa, é um grande prestígio para mim ter você como leitora. Obrigada, eu li 2 vezes Casa de Família, nossa, viu? Olha, nossa, agora eu tô me sentindo. Aí tô começando a ficar otimista. Eu cheguei assim mais pessimista, mas agora eu já estou otimista. Eu acho que está tendo... O Brasil tem 2 movimentos diferentes. Um movimento é que a gente tem uma perda de leitores, né, devido a pesquisas, a gente viu não sei quantos milhões de leitores a gente perdeu genericamente, né? Mas, ao mesmo tempo, a literatura brasileira contemporânea está ganhando novos leitores, né? Mesmo dentro de um quadro onde houve uma perda, quer dizer, leitores que eram leitores e liam literatura estrangeira, liam outras coisas. Ou muitos clássicos também. Passaram a ler a literatura brasileira. E isso, então, aumentou para a gente. Então, esse lado é otimista e o lado pessimista é o lado da perda de leitores geral no Brasil. E a gente está vendo também um aumento de escritores aí, né? Sim. Muita gente, às vezes, não tem espaço, né, para todo mundo. E algumas editoras pequenas que às vezes não distribuem tudo. E você está numa companhia das letras, né? Legal. Uhum. O que você pensa assim desse mercado editorial? Como foi estar para você numa grande editora? Nossa, bom, difícil tudo isso. Tem várias perguntas embutidas aí, né? Bom, a primeira é muito bom estar numa editora grande, porque é uma distribuição muito forte, você tem uma chancela, né? Bem ou mal, é uma marca na qual as pessoas confiam. Então falam, é um livro da Companhia das Letras, é um livro legal, né? E aí você vai para outros lugares do Brasil, vai em outras livrarias e você encontra o seu livro. Então, isso é bastante importante. Mas, ao mesmo tempo, não significa que resolveu tudo da vida de um escritor estar numa editora grande, né? A gente continua lutando da mesma forma. Eu publiquei por outras editoras, né, menores, independentes, e eu continuo lutando do mesmo jeito pelo meu livro, né? Não dá para, vou cruzar os braços, eu estou na companhia. Não posso fazer isso. A luta é constante porque ainda é difícil, mesmo que tenha aumentado o número de leitores para a literatura brasileira contemporânea, é difícil de toda forma. Eu acho que aí você está no meio de muitos outros escritores ali também, quando você está numa companhia grande, né, como uma editora. Todas as editoras têm um catálogo grande, até as pequenas hoje em dia, né? Sim. Você tem uma Patois que tem um catálogo imenso, maior bobeado do que da companhia. É verdade. Sim, aumentou muito o número de escritores. Assim, eu acho super legal todo mundo estar escrevendo, mas realmente tem um lado que é difícil, que você não acompanha, você não tem o mesmo número de leitores, né? Então você acaba caindo num gargalo. Então você tem muita gente, eu vejo um gargalo assim, muita gente escrevendo, aqui é o número de editoras, aqui é o número de livrarias e o número de leitores parece estar menor. É tipo um funilzinho, né? Funilzinho, Então é bem complicado. É complicado. E, Paula, você estreou com a Patois. Na verdade, foi com esse livro, a sua estreia, Desnorteio. E aí, logo de cara, na sua estreia, você ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. Nesse livro, eu comecei a ler, eu ainda não consegui terminar por conta de, enfim, várias coisas, mas estou lendo. E eu vi uma linguagem muito elegante nele, cheia de metáforas e onde a imaginação deve fluir através de uma polifonia, né? Você trata a vida aqui de mendigos, né? Tem os mendigos. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua experiência em trazer essa linguagem tão elegante para a literatura e como foi a sua experiência também em ganhar um prêmio assim logo de cara. Bom, ganhar o prêmio logo de cara foi ótimo, fundamental. Acho que eu não estaria aqui hoje se não tivesse sido isso.
porque dá um ânimo pra gente, né? Aí você fala, tô mais ou menos no caminho certo. E dá uma visibilidade, né? Aí eu comecei a ganhar resenhas, até o livro ele saiu um ano antes do prêmio, né? Ele saiu em dezembro de 2012. O prêmio foi em novembro, se eu não me engano, de 2013. Até lá não tinha tido nenhuma resenha, não teve nada. Venderam os exemplares que venderam na noite de lançamento, que eram os meus amigos e parentes. Sei lá, vendeu 50 exemplares, foram vendidos, né? E aí, depois do prêmio, isso mudou. Foi um boom. Foi um boom. Perto de um mercado inteiro do Brasil não é nada, mas assim, se eu vendi 50 exemplares, depois eu vendi 1000, é um número muito relevante. Foi assim, meio que, acho que deve assustar, né? Fala assim, noite de lançamento, falam que é para amigo, para parente, aquela coisa isso só. Mesmo. Você vende aquilo ali e acha que... Eu tô na expectativa também que vai sair meu livro agora. Eu falei assim, gente, será que eu vou convidar toda o hall de pessoas que eu conheço aqui, que eu quero vender? Sim, você busca todo mundo na agenda, né? Porque assim, você sabe que vai ter uma porcentagem que não vai, né? Que deve ser alta. Que é alta, né? Como mala direta, eu trabalhava com propaganda antes, aí a gente sabia que o retorno de mala direta era de 3%. Nossa! Né? Aí, como essa mala direta é mais restrita, porque atinge família e atinge amigos, você espera que seja maior. Então, assim, eu acho que chega a 10% a 20% dos seus convidados. Eu acho que eu vou... Faz o cálculo. Gostei da dica. Bom, Paula, eu vi algumas coincidências olhando para esse livro, para Casa de Família, né? 13 anos, 1983, a situação do país, a doença degenerativa da mãe, né? Uma esclerose múltipla. São pontos em comum, né? Entre os livros. Sim. Tem algum ponto em comum entre as obras? Ou só é o tema que te é caro, assim, que você quis trazer? Assim? Dizem, né, que a gente sempre está escrevendo o mesmo livro. E realmente eu estou escrevendo o mesmo livro. Se você observar outros livros meus também, até infantis, né? E até a minha editora do infantil, ela leu o infantil meu, depois ela leu um outro adulto, né? Que eu acho que não está aqui, que é o Um Dia Toparia Comigo, e o infantil é tão importante como um pedaço da língua. E ela pegou pontos assim como você e falou assim, olha que coisa, recorrência. Eu falei, Então, muita coisa, obviamente, é a inspiração do que eu vivi da minha vida. Né? Então, minha mãe, por exemplo, teve esclerose múltipla. Então, é algo... E quando eu tinha 13 anos. Então, foi algo que te marcou profundamente, que trouxe traumas, trouxe um monte de coisa, então virou obsessão. Então, eu escrevo obsessivamente sobre esses temas para, sei lá, para ver se eu entendo eles um pouco, se eu compreendo o que houve. Sim, e aí eu vi, assim, a forma como você trabalha é uma forma muito profunda, que assim, me parecia fruto de muita pesquisa, mas agora sabendo que você viveu, então também tem a sua bagagem nisso. Tem, a parte principalmente, a parte histórica é muita pesquisa, né, em ambos os livros, por exemplo, no Desnorteio, no Casa de Família, e agora a parte sobre a doença em si, não precisei pesquisar porque eu conhecia bem. Aí eu fui só checar se a minha memória não estava me traindo muito, né? Paula, a linguagem de Casa de Família é mais direta. Sim. É mais direta que aqui, né? Passa pela questão da memória, que a gente estava falando, e traz um tema muito delicado no Brasil, que é a questão das trabalhadoras domésticas e o tratamento que recebem em muitas casas de família. Como se fosse a casa, elas fossem quase da família, né? Tem alguma coisa assim. Como foi para você trabalhar esse tema e trazer isso à luz da literatura? Então, foi difícil. Até vou voltar para o Desnorteio, que você comentou da linguagem que tem lá, né? Então, ela está com uma linguagem mais... Essa obra está mais poética, né? Uma prosa mais poética. E, aos poucos, eu acho que faz parte do amadurecimento do autor, essa prosa poética, às vezes, fica menos forçada, fica mais limpa. Né? É isso que eu já percebi em outros autores e percebi no meu processo também. Então ela vem mais direta, mas ela ainda tem um lirismo. Tem. Né? No Casa de Família. Então isso não sei se melhorou ou piorou. Para mim melhorou, eu gosto mais. Assim, às vezes eu acho que ficava meio forçada.
no Desnorteio, se bem que ainda não é muito forçada. Mas é muito bonita. Muito bonita. Ela vai, como você colocou, elegante, eu não sei qual seria a melhor palavra, uma coisa mais sofisticada, né? Mas aí ela vai ficando mais direta, até porque eu acho que o universo do Desnorteio é da loucura, né? Que esses irmãos se tornam mendigos por problemas de transtornos mentais, né? E todo um lance social que envolve essa família do Desnorteio. Agora, aqui, no Casa de Família, esse trabalho, né, das domésticas é algo tão mais duro que tem ainda um lirismo, mas era impossível de ter o mesmo tipo de lirismo com o tema da loucura e o tema do trabalho. Foi o que eu pensei, eu falei, eu acho que ela trabalhou essa linguagem mais direta até pelo tema em si, né? Acho que cada tema pede, né? Quando a gente vê, a gente está escrevendo de um jeito. Então eu fui limpando, acho que ao longo da minha carreira eu fui limpando um pouquinho da prosa poética. Não que eu não goste, né? Eu sou fã de muitos autores de prosa poética, mas tem que ser muito bem acertado, e às vezes eu tenho medo de errar. De errar a mão. Se você falando, eu escrevi o primeiro romance, que ainda está no forno, mas ele tem uma prosa poética maior, porque tem uma questão da ancestralidade dela buscar as raízes dela, de 1800, não sei o que lá. Então, o tema pedia isso. Sim. E o que eu estava escrevendo agora na residência, tem mais cenas, é uma coisa que precisa de mais rapidez. Então, tem prosa poética, mas eu também vejo que ele está mais... Agora, eu não sei se isso é de algum tipo de amadurecimento, eu ainda tô verde. Como diz o outro livro, eu não sei se é época de manga ainda, né? Pode ser que seja questão do amadurecimento ou a questão do que a prosa pediu, né? Do que a prosa pediu. Voltando para o tema agora das casas de família, do tratamento que recebem algumas domésticas, do jeito que você explora muito bem, até são várias, né, que falam ali no livro, que passaram pela casa e a forma como elas eram tratadas. Como foi para você trazer esse tema à luz da literatura? Olha, foi bastante complicado porque não é um tema chamativo, né? Porém, ele é muito delicado você tocar em certas questões, e eu não queria fazer algo totalmente maniqueísta, né? E nem de vitimização, nem de um lado, nem do patrão, e nem muito menos a vitimização das funcionárias. E, além de tudo, eu também tinha medo que ficasse panfletário. Então, o maniqueísmo e o panfletarismo são coisas que eu repudio na literatura, tudo que a literatura não é. Então, e às vezes você acredita numa causa, né, e às vezes você corre o risco de defender demais. De defender demais. Então, eu pensei, eu tive que reescrever muitas vezes, o trabalho de reescrita foi muito grande, de pensar todas as possibilidades de problemas, né, que haveria entre uma pessoa e outra. Então, por exemplo, trazendo algo mais concreto, né, tem dando spoiler também, tem duas personagens, né, que são homossexuais, né, porque sempre nessa família tinha uma cuidadora e uma empregada doméstica, né, e elas conviviam. E aí tem uma dupla que vira um casal, né, e depois que se descobre que uma delas está grávida de um romance anterior, né, e aí depois que ela dá à luz e acaba saindo da casa, ela acaba casando com um cara e deixa a outra que deu um maior apoio para ela. Então, assim, as pessoas não são exatamente perfeitas porque são empregadas domésticas. Elas cometem contradições, erros e toda sorte de coisas, como todo mundo, né? Porque eu vejo que você humanizou bem todos os personagens, né? Por isso que é uma construção, assim, nada superficial. Você conseguiu trazer essa humanidade, que é o que a gente é. A gente não é perfeito, a gente não tá sempre do lado do bem ou do mal, né? Então, eu acho que isso ficou bem, bem claro, assim, no livro. E na narradora também, tem muita gente que fica brava com a narradora, fala assim, mas a Soraya, porque estavam esperando que ela fosse melhorando sempre, né? E aí, de vez em quando, ela cai, e, na opinião das pessoas, que ela comete alguns erros e tal. E aí, até as pessoas nos clubes de leitura me questionam, falam assim, nossa, mas pô, depois eu fiquei decepcionada com ela,
Aí eu falei assim, mas não é assim que a gente, né? A gente está super acertando o tempo todo? Não está, né? Então, eu queria que isso fosse muito mais crível do que a defesa de uma pauta. Realmente. E assim, outra coisa, que o tempo da narrativa, ele oscila entre o presente e o passado, né? Ela tenta resgatar suas memórias antes que se apaguem. E o passado, nos tempos da inflação, que o país viu uma classe média perder o poder de compra. O que mudou nesse Brasil de 1983, no tratamento, essas pessoas que serviam as famílias, mas não tinham o direito de se sentar à mesa? Assim, o que você acha, né, pensando nesse passado resgatado para essa memória e aquele mundo todo difícil, e hoje? Né, você deve ter feito muita pesquisa também para trazer esse tema. Olha, eu vou dizer também um pouco após a publicação, né? E até nessas conversas em clubes de leitura que eu fui descobrindo. Assim, primeiro a gente descobre o que está em pesquisas, né? Pesquisas do governo, que sai no jornal, não exatamente o trato do dia a dia. Então a gente tem o que acontece ao longo do livro, até tenho vontade de, numa próxima edição, inserir, que eu não coloquei, foi a regularização do trabalho doméstico que houve durante o governo, se não me engano, da Dilma, né? Então ele não aparece. Aí gerações mais novas que leem já tem isso como certo, já nasceu praticamente depois disso, e fala, mas essa família cometeu um crime. Sim, crime moral, mas nada naquela época não era um crime. Não era um crime, era absolutamente comum e não era obrigatório, né? E não se via, foi um trabalho ao longo de muitos anos, né? De políticos, de trabalhadoras domésticas, de sindicatos, para fazer isso acontecer. Então, isso é um dado histórico, né? Então, isso é algo que mudou. Outra coisa que mudou é muitos trabalhadores, né, da classe D subiu, né? A gente teve programas, né, contra a fome e tal. Então, a gente teve uma pequena mobilidade social, né, com mais conscientização, com mais educação. Então, isso melhorou para as classes com menos poder aquisitivo. E também, devido ao politicamente correto, a várias coisas que foram inseridas aos trabalhos sobre racismo, né, sobre próprio trabalho doméstico, sobre sexismo, classismo, tudo isso que veio com bastante força na mídia, na literatura, na cultura, deu uma levantada, deu uma melhorada. Porém, no dia a dia, muitas vezes eu converso num clube de leitura e quando eu vou na real, eu vejo que ainda acontece, todo mundo tem a empregada doméstica, existe o quarto de empregada ainda, e muita gente se identificando mais com a patroa do que com a empregada, né? Então, elas não se sentam à mesa às vezes para fazer refeição junto? Acho que não, algumas casas sim, outras não. Então, algumas coisas continuam iguais. Pode continuar tendo, a gente tem notícias de trabalho escravo, vira e mexe, sai no jornal e tal, resgataram não sei quem, nananã. Então, e tem gente, mesmo nas metrópoles, trabalhando e sem se sentar à mesa com o patrão, tem de tudo, né? Tem várias nuances aí. Eu acabei de entrevistar uma autora chamada Lia D'Assis, que publicou pela Reformatória um livro, Arqueologia das Dores. É um livro contado em 3 vozes, e uma das vozes é a Lourdes, que é uma personagem que trabalhava numa dessas casas. Ela foi criada nessa casa desde novinha, e ela não tinha os direitos assim assegurados, porque é como se ela já, tipo, tem todos os favores ali. Ela morava ali, então ela não tinha o dinheiro corretamente, não se sentava à mesa. O filho dela não podia comer as coisas que o pessoal da casa comia. E aí ela disse que ela pesquisou muito, que ainda existe muito no Brasil esse tipo de trabalho, que é como se fosse um trabalho escravo mesmo. Que ainda existe muito, apesar da lei, apesar de muitas coisas, e às vezes é mais comum do que a gente imagina. Às vezes o nosso vizinho tem uma situação assim que a gente não vê. E, bom, enfim, falando de construção de personagens, né, do seu livro, tem o irmão, né, da Soraya, que também achei fantástico, assim. Os personagens secundários, assim, conta um pouquinho como foi o processo de criação deles e tal. Então, o Toninho, né, Toninho, que é o irmão da Soraya, ele foi ótimo, eu pesquisei muita coisa de psicopatia,
né? Eu queria um personagem mais próximo do psicopata e não aquele psicopata que todo mundo conhece, que é o serial killer, que não, um psicopata num grau mais leve, mas que está aqui inserido, né? Aceito socialmente, né? E há dezenas deles à nossa volta. Então eu falei com algumas psicólogas, né, profissionais dessa área, e aí me passaram uma bibliografia que eu li, e aí nessa bibliografia até tirei muitas frases que ele fala em cima dessa bibliografia, assim, tem assim exemplos, frases que um psicopata pode falar, tal. Então eu fiz algumas adaptações para colocar no livro, né? Então quase todas são frases de um psicopata. E ao mesmo tempo é louco porque muitas são adaptadas e saem da minha cabeça, né? E aí é duro, você escreve e fala assim, nossa, eu escrevi isso, né? Eu fui capaz de criar um negócio desse, né? Mas ao mesmo tempo também tem as frases bonitas, né? Que saem da Soraya ou de uma outra narradora, eu falo, que legal, então eu sou capaz disso também, né? Você vai vendo o quanto, porque tem o filtro, né? Você, como autora, também sabe o quanto é seu ali, né? Misturado de tudo. É você e não é você, ao mesmo Exatamente. tempo, né? E aí as pessoas brigam, né? Às vezes falam assim, a Soraya falou uma coisa horrorosa. Aí no clube de leitura, por exemplo, outra pessoa fala assim, mas a Soraya falou essa frase linda também, né? Então, e aí eu penso, olha, sou eu e eu. Não, e isso mostra também quantos personagens não são planos, né? Eles também são, como nós como escritoras não somos também, né? A gente também tem as nossas sombras. Tem as nossas sombras. E eu acho importante trazer isso para a literatura, né? Sim, todas as contradições. Vem cá, e Casa de Família tá na exposição Habitar São Paulo, Relatos Femininos, no Museu Emma Clabin? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não conhecia ninguém, até fiquei envergonhada de não conhecer a Casa Emma Clabin, né, em São Paulo. Aí eles entraram em contato comigo por e-mail, né, se apresentando, dizendo como eles iam fazer essa exposição, que eles tinham selecionado o livro, a partir de pesquisas eles tinham o tema. Aí eles começaram a pesquisar, acharam muitos livros, eles adquiriram esses livros, leram e foram reduzindo, chegaram a 18 livros, e aí tinha que ser 10, que era o que o curador passou, né, para a equipe do educativo da Emma Clabin. Aí eles ficaram com 10 obras, tem a Lília Guerra, né, tem a Giovanna Madalosso, a Helena Silvestre, eu e outros autores, até a Rita Lee, né, todo mundo que morou em São Paulo e que por algum tempo e tivesse uma casa, né? Por isso que é o Habitar São Paulo. Então, a Casa de Família é uma casa que se passa a história em São Paulo. E também acho que o Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso, passa também em São Paulo. E como a Casa Emma Clabin é uma casa em São Paulo, eles pegaram trechos dos livros, reproduziram em painéis, também gravaram. Então, quem vai e conhece o acervo permanente da casa, conhece a casa em si, que tem uma arquitetura maravilhosa, e vê esses painéis com fotos, seja que tem fotos minhas, né, tem fotos da minha casa, que interessante. Da infância, que não é a casa do Casa de Família, mas é para relacionar, da Lília Guerra também, né, desde casas na periferia, casas mais em bairros do centro de São Paulo, a casa onde a Rita Lee morou, que era na Vila Mariana, até perto da onde eu moro, e também gravaram trechos do livro, então você está visitando, você está olhando uma foto, você está ouvindo um trecho dos livros, né, com várias vozes diferentes, é super interativo. E a casa é linda, visita, nossa, acho que estendeu até agora, vai até 1º de novembro. Eu já fui lá, mas em outra ocasião. Vai até quando? 1º de novembro. 1º de novembro. Então, gente, quem quiser conhecer um pouquinho dessa história, não perca essa oportunidade. Os livros estão lá, assim, disponíveis para quem quiser folhear, e vai ter o lançamento, acho que 1º de agosto, 8 de agosto, vai lançar o catálogo da exposição. Que lindo. E daí tem fotos lá no catálogo, tem tudo completo. Eu achei tão legal quando eu vi, eu falei, muito legal mesmo, gostei, né? Sim. Bom, e você está na Editora Reformatório com o curso Literatura e Mercado? Sim, agora em agosto. Conta um pouquinho, como vai ser essa experiência? Então, isso é uma experiência que eu tive a ideia, porque eu vinha pensando
justamente até o início da nossa conversa. Porque, às vezes, não só eu, como vários autores e autoras, a gente trabalha os livros e a gente não tem a mesma potência de leitura do que está no livro, né? Então, às vezes, você pensa, o problema é o meu texto ou é o mercado? Eu estou escrevendo muito difícil? Eu estou escrevendo ok? Será que meu texto não agrada os leitores atuais ou agrada muito? Estou num grau mais ou menos ok? Né? Então, para equalizar, se a gente está por baixo, por cima ou está ok, né? Eu comecei a fazer estudo de mercado há muitos anos, até porque a minha trajetória é da publicidade e da mercadologia, né? Trabalhei com marketing lá atrás. E aí eu resolvi aproveitar essa experiência. Eu vim juntando material porque eu dou oficinas, né? E sempre essa discussão rola entre os alunos, todo mundo quer saber. Ai, por que a editora tal nem respondeu ao meu e-mail? Por que leram e não aprovaram o meu livro? Gera uma frustração também, né? Ou porque, por exemplo, eu publiquei tudo, mas eu não fiquei na lista das 60 melhores obras do Oceanos. Ou por que eu não fui finalista do Jabuti? E aí eu fiz um apanhado dos últimos 25 anos da literatura brasileira, né, contemporânea. Qual o perfil de quem ganhou qual prêmio, o perfil dos prêmios, o perfil da mídia, de tudo isso. Eu juntei material, venho juntando faz tempo, pesquisando, e aí quando eu vi, eu falei, nossa, isso dá um curso, porque eu estava pesquisando para mim. Sim. Né? E às vezes pontualmente. E é super interessante, é diferente, né, do que a gente vê. E até para esse trabalho que eu faço de leitura crítica também, então, lendo, às vezes, eu sei para indicar para a pessoa, falar assim, mas seu texto, sei lá, cabe mais na editora 34, o seu é da Dublinense, ou o seu não cabe nenhuma, melhor remexer. Melhor reescrever. Reescrever e tal. E, enfim, então esse curso, eu fiz primeiramente a primeira edição dele no Sesc, tanto que foi no Sesc Paulista, e as inscrições se encerraram assim no primeiro dia. Nossa. Lotou. E até foi a mais do que eu permiti de vagas, eles colocaram mais vagas. Aí eu falei, Marcelo, acho que tem uma demanda muito grande, vamos fazer esse curso lá na Reformatório, porque teve um monte de gente que quis se inscrever e não conseguiu. Já acabou? Não, no Sesc. No Sesc. Não, porque quando começa? Depois da Flip, primeira semana de agosto. Isso me interessa. Então, vamos lá. Eu gostei. É sério. Bom, e falando sobre estudo sobre o fim, Bang Bang a Paulista. Deixa eu mostrar. Esse livro de que ano é? E é pela Reformatório. Da Reformatório. É meu único livro lá, eu tenho o maior carinho pela casa e pelo livro também. Marcelo é maravilhoso, né? Ótimo, eu não posso falar que é minha casa agora também, né? Bem-vinda. Bem-vinda à casa. É de 2022. 2022. E ele teve os direitos vendidos por uma grande produtora audiovisual, né? Foi. Esse Bang Bang vai para as telas? Como é que tá isso? Eles estão... É sempre difícil, né? Eles do Rodrigo Teixeira, né? A produtora. E assim, a gente tem muitos livros com os direitos comprados no Brasil, né? E às vezes é difícil captar, às vezes não capta a verba, né? Nos editais que tem, às vezes tem períodos que fica um bom tempo sem edital, né? Editais acontecem anualmente. Então, por exemplo, nós estamos em 26, o livro saiu em 22, e se eu não me engano os direitos foram comprados em 23, meados de 23. Então, às vezes acontece daqui 10 anos, entendeu? A hora que consegue formatar. Entendi. Eu não tinha muita ideia de como funcionava. Tipo assim, a minha cabeça era... Comprou, comprou, tá lá. Vamos lá. Não, tem vários assim na fila, aí depende do diretor, se o diretor gosta daquilo, ele pede um argumento, já teve nessa fase o estudo sobre o fim. Mas aí, às vezes, assim, mesmo um produtor gostando, um diretor gostando, e eles conseguindo captar uma parte, por exemplo, da verba, às vezes não é o suficiente, né? Tem que captar mais. E aí entra algum livro fura-fila por algum motivo, entendeu? Aí eles falam, vamos fazer primeiro esse, por tal motivo, vem... Às vezes é uma efeméride, né? Vai ter X anos de Jorge Amado, então vamos fazer
esse do Jorge Amado, e a coisa vai assim. Devagar. É de médio a longo prazo. Uhum. Mas o importante é que tá lá. Tá lá. Paula Fábio está em algum novo projeto de escrita? Eu tô fazendo um livro, dessa vez a primeira vez que é um livro juvenil. Eu tenho outros juvenis, mas esse é o primeiro que é uma encomenda fechada. Que me passaram um tema e encomendaram um livro para mim, e assim, recebi um adiantamento, um valor pelo livro, de fato. Então é um projeto super diferente, com prazo de entrega. Eu não posso comentar muito. Não, tudo bem, mas você sentiu dificuldade de fazer alguma coisa assim que foi encomendada, assim? Não, na verdade o tema é que a pessoa, eu vou dar um pequeno spoiler, a pessoa leu Casa de Família, né, e não me conhecia, né, e ela tinha justamente o tema de cuidadoras que ela precisava para o público juvenil, né, que já era uma demanda também superior, de ordens superiores. Então ela falou, nossa, essa autora é ideal, porque ela escreveu sobre esse tema aqui, ela curtiu o livro, e ela sabia que eu escrevia juvenis também. Entendi. Então ficou mais tranquilo. E quem é a Paula Fábio leitora, pra gente encerrar? O que você está lendo? O que você gosta de ler na sua vida? Muita coisa, assim. Agora me veio a Annie Ernaux na cabeça, sou muito fã dela, estou procurando ler a obra toda. José Saramago também. Nossa, tanta coisa maravilhosa para falar, né? Puts, eu sou, assim, comecei lendo livro policial, Agatha Christie, esse tipo de coisa. Aí fui mudando, depois fiquei numa fase mais cabeça, assim, Clarice Lispector, que também acho maravilhosa. Enfim, e também toda a literatura contemporânea, né? Porque a gente tem que acompanhar e tem coisas incríveis saindo o tempo todo. Então, tem alguns escritores que eu gosto de comentar. Olha, adoro a Carol Rodrigues, por exemplo. Sim. A Isabela Noronha, Rafael Galo. Estou até falando nomes que são menos... Rafael Galo, eu sou suspeita. Eu gosto muito. Gosto muito. Nossa, Dor Fantasma é um livraço. Maravilhoso. Né? Sempre que eu vou em podcast, eu comento desse livro dele. Enfim, tem tanta gente. Eu não vejo a hora dele vir para me entrevistar. Eu amei Dor Fantasma. Ele lançou um de contos também, que eu sempre cito, que foi o Cavalos no Escuro. Aquela construção de personagem mesmo, que você fala, meu Deus, né? Sim. E assim, todos os contos são de chocar, assim, então é um livro que eu recomendo, do Rafael Galo. E o Maurício de Almeida, que o Rafael Galo também é fã. Vou procurar. Se você gosta de prosa poética, é uma coisa meio Raduan Nassar, assim. Adoro! Então você vai gostar. Fica a dica. Fica a dica. Gente, eu conversei aqui com a Paula Fábio, eu espero que vocês gostem, que vocês tenham curtido. Espero que tenhamos novas oportunidades, né, Paula? Porque é a segunda conversa já que a gente tem. A primeira foi sobre as meninas, né? Foi. Que a gente conversou, debateu sobre o livro. Então é isso. Legal. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter vindo.